Tudo ok aí, gente? Deu nossas 8 horas. Todo mundo escutando? Pode continuar, tranquilo? Pode. Beleza, então, vou começar aqui admitindo mais algumas pessoas, né? Mas, começando aqui. Qualquer coisa, né? Tem que interromper aqui para ir esperando mais outras pessoas, né? Vão chegando. Mas, tranquilo. Então, vamos aqui, gente, ó. Nós estamos na nossa parte da função exponencial, né? Só que antes disso, nós temos que ter uma ideia boa sobre essas ideias, sobre as nossas raízes, certo? Depois nós vamos ver aí, né, outras partes, né, que são voltadas a isso daí. Então, temos que rever, né, e aprender, né? Rever, a gente já viu, né? Usar melhor algumas técnicas, né, sobre as nossas raízes, tá certo? Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu fui um pouco mais além, né, porque eu quero que vocês aprendam mais, tá certo? Eu aqui quero que sempre, ó, se você pensar que estudou muito, não estudou, você estudou pouco. Sempre você pode estudar mais. Primeira coisa, eu estudei nessas nossas férias aí, né? Sempre com o nosso professor lá de Goiânia, um pós-doutor lá, que na minha sala só mestre e doutor. E aí a primeira coisa que ele falou, quando você vai para pesquisar alguma coisa, né? Tem aquela parte do Wikipédia, né? Ele falou, a primeira coisa, a pior coisa que tem é a parte do Wikipédia, tá certo? Que aquilo lá é um conjunto universal, aquilo lá é uma regra muito básica, muito sem graça, tá certo? Diz que você não aprende muito bem por aquilo lá, não. Eu quase coloquei algumas aqui em inglês para vocês irem atrás, né? Porque hoje em dia nossos computadores, muitas vezes, ele já traduz, né? Até aquelas reportagens vem tudo em inglês. Na nossa Alguém. matemática, muitas vezes, o que vem até em inglês, eles têm uns estudos melhores, tá? Algumas publicações melhores. Talvez não foi dessa vez, né? Talvez faltou um aviso, né? Coisa assim. Mas não vai ser muito diferente não, tá? E hoje em dia aí você pode entrar em qualquer lugar, tá? Que já tem as traduções já quase que automáticas ou coisa parecida. Então, vamos aqui ter algumas ideias sobre nossa parte das raízes, certo? Então, aqui, gostaria muito, tá, que vocês, após a minha aula, que não fosse agora, é claro, vocês estão vendo esse site por aí, né? É claro, tomara, né? Você visitasse esse site aqui, ó, universonerd.net, e aí vai o resto, né? Deixei ele gravado aqui assim para vocês, né? Talvez depois vocês possam ver, gravar, ou não sei, algo parecido, para vocês entrarem aqui. Foi uma das partes boas que eu achei, tá certo? Tem várias outras formas lá, vários outros caminhos, várias outras linguagens, mas aqui seria um lugar interessante que eu achei, tá? Bem falado. Ela nos dá uma verdadeira ideia do que significa a palavra raiz quadrada, tá certo? Tem um sitezinho por lá que é coisa rápida, coisa de 10 minutos, tá? Coisa muito boa lá, bem fácil, bem rápida. Só que mostra uma parte legal da matemática, tá? Muitas vezes a gente acha que a matemática é uma coisa chata, né? A maioria das pessoas não tem nada de engraçado, assim, assado, né? E lá o professor, né, mostra de um jeito bem interessante, né? A origem dessa palavra, tá certo? Raiz. De onde que vem essa parte de raiz, tá certo? Então, gostaria que depois vocês entrassem lá, tá? E vissem esses 10 minutinhos. Não vai arrancar muito tempo, não, mas eu acho que é algo interessante, tá? Então, se você acha que tem uma parte legal da matemática, você pode pensar que não, mas tem parte da matemática ainda que é bem legal, tá certo? Então, eu quero que vocês aprendam que, ao saber que raiz quadrada significa, é o lado de um quadrado, tá certo? Quando fala raiz quadrada, na realidade eu quero saber qual é a medida de lado de um quadrado. Então, se você for lá estudar e ver isso aí tudo direitinho, vai ficar melhor para a gente estudar, tá? Essa parte, e você tem uma ideia melhor do que nós estamos realmente fazendo, tá bom? Então, um bom exemplo é saber qual é a raiz quadrada de um hectare. Gostaria até que vocês respondessem, né? Que lá eu acho bom. Todo mundo sabe aqui o que é um hectare, não sabe? Não? Bom, né? Então vamos aprender mais aqui.
O que significa hectare? Né? É como se fosse um quadrado, tem cada lado medindo 1 hectômetro. Agora facilitou, né? Todo mundo sabe o que é um hectômetro, não sabe? Não, mas ó, vamos aprender, né? Eu falo isso porque quando a gente está lá na nossa sexta série, sexto ano? É isso? É sexto ano? É. Quando a gente está no nosso sexto ano, nós aprendemos aquela parte de mudar de milímetro para centímetro, para decímetro, para metro, para decâmetro e para hectômetro, certo? É aquela mudançazinha lá assim. Então, para entender melhor, também achei outro site bem legal, tá certo? Tá aqui o endereço lá também, tá certo? Eu vou deixar isso aqui, porque o conhecimento nosso vem através da nossa procura, tá certo? Nós temos que ir atrás, tá aqui outro site bem legal, para vocês entenderem melhor, né? O que é essa parte do hectômetro, tá bom? Se vocês acharem outro melhor, eu que vou achar melhor ainda se vocês me mostrarem, tá certo? Não é só esse, tem vários outros, tá bom? Então, gostaria que vocês entrassem, acessassem aqui também, tá certo? Para entender ainda mais, tá certo? E olha só, observe que essa figura, ó, quando eu falei para vocês, ó, vou até muito curto aqui, faltou um pedacinho dessa figura. Por quê? Quando eu falo que é um hectômetro, aqui aparece o 100, ó, um 100 bem apertado aqui, ó, só que é 100 metros, tá certo? É como se eu tivesse um quadrado que mede 100 metros aqui esse lado e 100 metros esse lado, tá certo? E aí, quando eu fizer a minha multiplicação, o que vai acontecer? 100 metros vezes 100 metros vai dar quanto? Quanto que dá 100 vezes 100? 100 vezes 100 vai dar 10.000, não é isso? Não vai ser metro vezes metro? Vai dar metros elevados ao quadrado. Então, se você pegar 100 metros vezes 100 metros, a sua resposta é 100 metros elevado ao quadrado. Tá aqui, ó, nessa demonstração de cá, né? Veio nessa fotinha. Agora, quando pergunto qual é a raiz quadrada de... Esse número ficou errado, ó, não é 100.000 metros quadrados. Era para ser exatamente esse daqui, ó. 10.000 metros quadrados. Então, refaça essa pergunta aí. Qual que é a raiz quadrada de 10.000 metros quadrados? Não falei para vocês? O que é raiz quadrada? É quando eu quero saber o tamanho do lado do quadrado, não é isso? Então, me fale. Que número vezes ele mesmo que vai dar 10.000 metros quadrados? Essa medida daqui, ó. Me respondam, por favor. 100. Vezes ele mesmo que vai dar 10.000 metros quadrados? 100. 100 metros, não é isso? Beleza, é os 100 metros. Então, é a nossa forma de fazer essa medida, tá certo? Para quem não lembrava, deve ter visto, tá? O que vai ser um hectômetro? É você pegar 100 metros e multiplicar por 100 metros, tá certo? Vai dar 10.000 metros quadrados. Na realidade, para a gente, é um hectômetro. E na nossa linguagem, né, mais da agricultura, como se fosse um hectare, tá certo? Então, quando o cara falar, plantei 1 hectare de arroz, é por quê? Porque tem uma área de 100 metros por 100 metros, onde plantou arroz, tá certo? E coisas desse tipo. Bom? Então, a gente tem uma ideia, ó, não começamos a estudar exatamente, né, o que ele pede lá no livro. Isso aqui ó, foi um começo diferente, tá? Para a gente entender o porquê dessas coisas. Então, observando esse número aqui, tá? Esse aqui ficou um 0 a mais. Se eu tiver 10.000 metros quadrados, qual que é a raiz quadrada? Quando eu falo raiz quadrada, eu quero saber qual que é a medida do lado do quadrado, que vai dar uma área de 10.000 metros quadrados. Aí a medida de cada lado do quadrado tem que ser de 100 metros. Tá bom? Então, essa que é a parte legal, essa que é a parte boa da matemática. Agora aqui, ó, não muito diferente, não tem nosso belíssimo leitezinho aí sendo colocado nesse ambiente? Quando você falar em raiz cúbica, o que é raiz cúbica? Essa parte está muito ligada ao volume, tá certo? Enquanto nós vimos ali aquela parte de raiz quadrada, né, aqui atrás, estava ligada a uma área. Quando eu falo raiz cúbica,
é uma parte muito ligada ao volume, tá certo? Então aqui que vai ter uma pequena diferença, né? Mas não vai mudar muito. Por quê? Qual que é o volume de um cubo, né? Que internamente, cara, tem uma medida, né, interna de 10 centímetros de aresta. Nessa figura aqui está em decímetro, né? Mas lembrando lá do nosso 6º ano lá, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, não é? Então, tá aqui. Qual é o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta? Se é um cubo, eu já vou falar para você que todos os lados têm a mesma medida, né? Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura, certo? Então, admitindo mais gente aqui, chegando um pouco atrasado, seria bom ver essa aula depois, hein? Quem está chegando aí agora, veja o começo lá. Qual é o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta? Se ele mede 10 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, qual que é a resposta nossa? Para achar o volume, não é pegar o comprimento vezes largura vezes altura? É só multiplicar. 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Que vai dar o quê? 1000 centímetros cúbicos. E centímetros cúbicos e mililitro é a mesma coisa, tá certo? Todo mundo sabia disso aqui, não sabia? Com certeza, né? Naquela lata de refrigerante lá, muita gente não observa, mas vem escrito em centímetros cúbicos, tá certo? Então, 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 ml, tá certo? Olha aqui nessa fotinha, ó. E se você fizer em decímetros, qual vai ser a diferença? Se tiver 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura, quanto que dá? 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Vai dar 1 decímetro cúbico, não vai? E 1 decímetro cúbico quer valer quanto? Qual é a quantia? É como se fosse 1 litro, não é isso? Da mesma forma que eu falei para vocês que 1000 ml é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, é porque centímetros cúbicos e ml é a mesma coisa, tá certo? Da mesma forma que se for decímetros. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro vai dar decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Tá bom? Então, voltando para cá, para a minha pergunta, qual que vai ser o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta? A resposta é 1000 centímetros cúbicos, que é 1000 ml. Agora, e se eu perguntar para vocês, qual é a raiz cúbica de 1000 centímetros cúbicos? Na realidade, eu quero saber qual o número que eu multipliquei por ele mesmo, que ele apareceu 3 vezes, né? Esse fator, multiplicando por ele mesmo, que a resposta deu 1000 centímetros cúbicos. Que número que é esse? Tem que ser os 10 centímetros, certo? Então, parte boa isso aí. Tem gente chegando agora ainda, um pouco atrasado, né? Vamos ajudar mais. Tá bom. Então, tá aqui, ó. Agora que eu vou começar a explicar para vocês, tá certo? Então, quando você fez isso aqui, você achou a medida do cateto, né? De cada cateto aqui, né? Comprimento, largura e altura. Ou melhor, arestas até, né? Essas 3 aqui vão ter o mesmo comprimento, tá bom? Então, é essa parte inicial que eu acabei de explicar para vocês que eu quero que vocês entendam, tá certo? Quando eu falar em alguma medida elevada ao quadrado, eu estou falando mais a respeito da área. E quando eu falar mais a respeito de uma medida cúbica, né, elevada ao cubo, é isso de cá. Porque, na realidade, nós queremos achar o estudo da raiz quadrada, tá certo? E vamos começar aqui agora a estudar essa parte, tá bom? Então, esse começo aqui, ó, é para dar uma ideia para vocês por que precisamos dessa matéria. Beleza? Agora sim, ó, começando aqui o nosso estudo, tá? Da nossa raiz enésima, tá certo? Na nossa matemática, essa nossa raiz enésima pode ser representada dessa forma, né? Raiz n, tracinho ésimo, ou, já adaptado para o nosso português, né? Raiz enésima, certo? Então, o que é raiz enésima? Se eu te der um número real A
né? A gente fala um número positivo, tá? Não negativo. Não pode ser número negativo. E o número natural n chama-se essa nossa raiz enésima de A, o número real e não negativo, tá? Ele tem que ser positivo, B. Essa aqui que vai ser minha resposta. Tal que, quando você pegar esse meu B, que é a resposta, e elevar ao expoente n, você vai ter como resposta meu radicando, que estava dentro da minha raiz quadrada, que é o A. Então, essa aqui é uma expressão mais matemática, tá certo? Vou pegar aqui algum exemplo para você. Qual que é a raiz quadrada do 100? Vocês já sabem, não sabem? Qual que é a raiz quadrada do 100? 10. É 10. Por quê? Poxa, se eu pegar o 10 elevado ao quadrado, não vai dar 100? Estão lembrados das medidas que eu acabei de mostrar para vocês? Então, como se eu tivesse um quadrado, né, que a sua área é 100. Colocando essa raiz, eu estou querendo saber qual é a medida do lado desse quadrado. Então, para que tenha uma área que seja 100, né, cada lado do quadrado deveria medir 10, certo? 10. Qual que é a raiz cúbica de 64? Agora não é cúbica? É como se fosse relativa ao volume, né? Você vai ter um número que multiplicado por ele mesmo, que vai dar 64. E aí, dá tudo de cabeça, não dá? Sim. A maioria das vezes sim. Para algumas pessoas sim, né? Para alguns já tem uma certa dificuldade. E aí, muitas vezes, fica mais fácil você fatorar o número, né? Decompor aquele número. Nós vamos ver um exemplo aí na frente, que nós vamos precisar. Chega um momento que não dá mais de fazer isso tudo de cabeça, né? Mas, se tem lá a raiz cúbica de 64, vai ser o número 4, tá certo? Porque 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, em que o fator 4 aparece 3 vezes, vai dar o 64. Aí, raiz, aí aqui já de ordem 4, né? Não tem mais o que falar, né? Do zero vai dar quanto? É o próprio zero. Porque 0 elevado à quarta, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Qual que é a raiz quinta de 32? Aí de novo, né? Para quem tem aquela dificuldade, põe o 32 lá, escreve, passa aquele riscão do lado, né? E vai decompondo o número, tá certo? Você vai ver que 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta potência. Aí sim, você vai poder cortar, né? Que a gente faz, né? Esse 5 daqui com esse 5 de cá. E a raiz quinta do número 32 vai ser o número 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência vai dar 32. Então, o símbolo raiz enésima de A é esse símbolo aqui, ó, certo? Vai ser dessa forma aqui assim. Nela, A gente chama de radicando, tá certo? Esse que está aqui, ó, dentro da raiz é o nosso radicando. E esse nosso númerozinho que aparece aqui na raiz vai ser o nosso índice. Tá bom? Professor, tá normal? Eu não consigo ver seu slide. Alguma pergunta aí? Ok? Tá normal, eu não consigo ver seu slide que o senhor tá tentando passar. Ou tem alguma coisa passando, o senhor tá passando quadro, ou gravando na tela do computador aí. Não sei, que eu não tô conseguindo ver o que o senhor tá aí mostrando. Não, desculpa, com quem que eu tô conversando? Não consigo ver o que o senhor tá mostrando. Tem alguma coisa mostrando aí, tipo no quadro, alguma coisa assim? Não, aqui eu estou nos nossos exemplos, né? Os nossos exemplos que fez normalmente, tá certo? Tá, mas Acho que tipo, tá lendo tem na nossa tela aqui, não. Ele tá com os slides, Thiago. Pois é, mas eu não consigo ver, velho. Agora aí eu já... Entendeu? Eu não sei, talvez você deve ter apagado a nossa parte de visão aí, interromper vídeo. Sai e entra na sala, Thiago. Aí às vezes Então. resolve o problema. Vê aí. Tranquilo? Então vamos continuando aqui assim, tá certo? Aqui é mais uma revisão, tá? Essa parte nossa já foi vista, né? Anos anteriores, coisas assim. Agora, algumas propriedades, tá certo? Nós vamos ver isso aqui agora para nos ajudar na parte de continhas. Sendo A e B números reais, né? Não negativos, né? O M número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, e NP naturais não nulos, né? Do 1 para frente. Vão valer essas seguintes propriedades aqui, ó.
qual que vai ser? A raiz enésima de A elevado a M. Bem, se eu multiplicar esse termo nosso aqui, ó, por P, para ficar igual, o expoente da letra A também tem que ser multiplicado por P. Fica um pouco difícil nessa parte aqui algébrica, tá certo? Olha aqui nosso exemplo. A raiz quarta de 2 elevado à terceira vai ser a mesma coisa que quem? Se eu pegar esse termo aqui e multiplicar por 5, esse meu expoente aqui, ó, que era o 3, também tem que ser multiplicado por 5. 4 vezes 5 não é 20? 3 vezes 5 não é 15? Então, eu posso falar que a raiz quarta de 2 elevado à terceira vai ser a mesma coisa que a raiz vigésima de 2 elevado a 15, tá certo? Os dois serão a mesma coisa. Olha a outra. Raiz enésima de A vezes B pode ser quem? Eu posso separar esses dois termos. É como se fosse a raiz enésima do A vezes a raiz enésima do B, certo? B. Exemplo. Se eu tiver qual é a raiz quarta de 2 vezes 3, eu posso separá-los. É como se fosse a raiz quarta do 2 vezes a raiz quarta do 3, certo? Gente, assim, acho que ainda deixei aqui algum probleminha ali assim. Desabilitar a anotação dos participantes, que é melhor, né? Tomara. Agora aqui, qual é a raiz enésima de A sobre B? Certo? Raiz enésima de uma fração, tanto de cima como do de baixo, você também pode separar. É como se fosse a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Exemplo. Qual que é a raiz quarta de 2 terços? É como se fosse a raiz quarta de 2 sobre a raiz quarta de 3. Outra propriedade. Se eu tiver a mesma potência da raiz enésima de A, o que eu posso fazer? Eu posso escrever a raiz enésima de A elevado à enésima potência. O que é isso, professor? O que estava lá fora do parênteses, ele pode ficar, ó, como se fosse expoente dessa nossa base, que é o A, certo? Exemplo. A raiz quarta de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que o cubo da raiz quarta de 2. Professor, para que você está ensinando essas coisas aqui para a gente? Vamos ver lá na frente, tá? Nos nossos exemplos lá, na hora de simplificar algumas contas que aparecem, nós vamos ter que utilizar essas propriedades, certo? Tá aqui, ó. Raiz pésima da raiz enésima de A elevado a M. Esses dois termos, né, estão aparecendo aqui, ó. Você pode multiplicar um pelo outro, tá certo? Vai ser a mesma coisa aqui. A raiz P enésima de A elevado a M. Exemplo. Se for a raiz quinta da raiz quarta de 2 elevado a 3, poxa, não é raiz quinta da raiz quarta? Você pode multiplicar. 5 vezes 4 dá 20. Então, é como se fosse a raiz vigésima de 2 elevado a 3. Certo? Aqui é mais lembrete também de vocês, né? São algumas propriedades para lembrar mesmo. São importantes aqui para a gente. Vocês já devem ter visto isso aqui. Todo mundo já viu, não já? Todo mundo está lembrando também, não tá? Estou esperando, cadê? Tomara que seja verdade, né? Vamos lá, vamos simplificar aqui, ó. Exemplo, tá? Como é que vai ficar na letra A, raiz de 72 mais 4 raiz de 8? O que vocês vão fazer para simplificar? Na letra B, quanto que vai dar? A quarta potência de 2 raiz de 2. Como é que faz isso aí? 2 raiz de 2, aliás, 4 raiz... Peraí, buguei. Vamos lá, né? Beleza, eu quero a participação deles, tá? Eu quero que vocês buguem aí demais, porque na hora da nossa avaliação, aí esse bug vai ficar de lado, tá bom? Então, ó, para você simplificar isso aqui, como eu falei tempos atrás, raiz quadrada de 72 já fica mais difícil de achar. E de 8 até que já é mais fácil. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer, certo? Então, na letra A, raiz de 72 mais 4 raiz de 8. Como é que vai ficar?
Vendo aqui, ó. Primeira coisa, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que colocar esse meu 72 daqui, passar esse meu riscão de lado. E o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer minha decomposição. E no lugar do 72, que é o número, eu vou escrevê-lo na forma fatorada, tá certo? Então, começando aqui, ó. Vou escrever o 72 lá do lado, passar o riscão do lado e fazer as contas. O 72 é par? Dá para dividir por 2. 72 dividido por 2 dá? 36. 36 é par, então dá para dividir por 2. Dividido por 2 vai dar? 18. 18 ele é par, que dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 vai dar? 9. O 9 só dá para dividir por 3, que vai dar 3, que divide por 3, que vai dar 1. Chegou no 1, parou, né? 72, na realidade, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Só que não está na raiz quadrada, eu tenho que ver quais termos que aparecem duas vezes, né? Para ficar mais fácil eu tirar da raiz quadrada. É 2 vezes 2, que é 2 elevado ao quadrado. Vezes o 2, que ficam sozinho aqui, ó. Vezes o 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado. Então, no lugar do 72, você vai colocar quem? Toda essa expressão aqui, ó. É o 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Mais 4 vezes. Qual que é a raiz de 8? 8 dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. 2. O 8 aqui para mim, ó, é como se fosse 2 vezes 2 vezes 2. É 2 elevado à terceira potência. Só que aqui é raiz quadrada. Eu tenho que ver quem aparece duas vezes. Esse 2 apareceu com esse outro 2, né? É 2 ao quadrado vezes o 2. Coloquei dentro da raiz quadrada. Aí que vem aquelas nossas propriedades. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de cada termo desse aqui, ó, separadinho, tá certo? Mais 4 vezes, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 é 4 vezes a raiz quadrada desse termo vezes este outro de cá. Agora, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá quanto? É o próprio 2. A raiz de 2 fica. Vai dar uns 10 minutinhos, tomara que dê certo tudo direitinho, né? Avisando aqui. Então, vai ficar o 2 de cá. E o outro vai ficar a raiz de 2 mesmo, que a raiz de 2 não tem, né, um número exato, né? Ele é irracional. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado é quem? 3. É o próprio 3. 3 ao quadrado não é 9? A raiz de 9 é o 3. E cadê o Anderson Filho, que levantou a mão? O que foi? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Abriu o bate-papo. Então, 4 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Novamente, 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é o 2. Vezes a raiz de 2. Aí faz a continha, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? 2 vezes 3 dá 6, que vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 raiz de 2. Agora, 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 dá quanto? Bom, isso, essas raízes são iguais, não são? Se fossem raízes diferentes, não daria de somar. Como são raízes iguais, você pode somar. 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 vai dar 14 raiz de 2. Muitos dos seus exercícios lá da frente serão dessa forma aqui assim, tá certo? Então, bom rever isso aí. Lembrando a propriedade distributiva, se formos ver aqui a nossa letra B, quanto que dá a quarta potência de 2 raiz de 2? Cadê aquele que bugou aí? Vou pegar esse 4, colocar como expoente desse. E o 4 como expoente desse. Vai ficar o quê? 2 à quarta vezes raiz de 2 elevado à quarta. Que vai ser igual a quem? O 2 à quarta é quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. E a raiz quadrada do 4, esse 4 aqui não é expoente? Esse expoente aqui, ó, pode ficar aqui, ó,
em cima do 2, dentro da raiz. Estão lembrados daquelas propriedades? Então, lembrar disso aí. Só que aqui, ó, vem a parte minha um pouco, porque nós vamos precisar na hora de fazer a potência, tá certo? De números racionais agorinha. Aqui, ó, não é raiz quadrada? É como se tivesse um 2 aqui. Esse 2 aqui, ó, que deveria existir aqui, ele vai fazer o quê? Na realidade, ele vai dividir esse expoente 4 aqui, ó. Não é raiz quadrada de 2 à quarta? Quanto que dá 2 elevado a 4 mesmo? 16. Então eu quero saber qual é a raiz quadrada do 16. Qual que é a raiz quadrada do 16? Não é o 4? 4. Vai ficar 16 vezes 4, que dá 64. 4. O que eu quis mostrar para vocês? Essa raiz quadrada, como se tivesse um 2 aqui, ó, esse 2 ele vai passar dividindo o expoente dessa minha base. O que era 16 vezes a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, é a mesma coisa que 16 vezes 2 elevado à quarta, e aquela raiz passou a ser o divisor desse meu expoente aqui, ó. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. E 2 ao quadrado é 4. E 16 vezes 4 dá 64. Beleza? Então, essa aqui, ó, que vai ser a nossa parte, tá certo? De brincar com os nossos números. Agora, a racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional numa fração equivalente com denominador racional, tá certo? Na hora de fazer uma divisão desse número aqui, ó, 4 dividido por raiz de 2, fica um pouco difícil de fazer essa conta. Quanto vai dar 4 dividido por raiz de 3 menos 1? É muito complicado fazer essas contas aqui. Agora, se nós racionalizarmos, já vai ficar um pouco mais fácil de nós fazermos isso aqui, tá certo? Então tá aqui, ó. Se eu tenho, na letra A, 4 sobre raiz de 2, como é que eu faço para racionalizar? E aí? Bem, e aí que vai ser assim, ó. Se multiplicar a fração dada por outra fração em que o numerador é igual ao denominador, não vai ter alteração nenhuma. Então, olha só. Se eu pegar o 4 raiz de 2 e multiplicar por 1, vai fazer diferença? Não. Quanto que dá 4 sobre raiz de 2 vezes 1? 4 Vai dar raiz de 2. ele mesmo. 4 sobre raiz de 2. Então, eu vou multiplicar, olha bem, aqui embaixo não está raiz de 2? Sim. Se eu multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá quanto? 4 raiz de 2. Só essa aqui, ó. Quanto que dá raiz de 2 dividido por raiz de 2? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, não é isso? 1. Beleza. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 1. Melhor dizendo, essa raiz que tiver aqui embaixo, eu vou multiplicar por ela e vou dividir por ela mesma. Certo? E quanto vai ficar? Vai ficar em cima 4 vezes raiz de 2, que dá 4 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2. Em cima fica igual. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. Raiz de 4. Isso, está dentro da raiz, então vai ficar raiz de 4. E qual que é a raiz quadrada do 4? 2. 2. E aqui no fim que eu vou simplificar. Quanto que dá 4 raiz de 2 dividido por 2? Aí esse número com esse dá para simplificar. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 raiz de 2. Então, o resultado dessa continha aqui, ó, quem tem aquelas calculadoras aí, ó, pelos computadores, pelos celulares, ó, 4 dividido por raiz de 2, a resposta vai ser a mesma se você pegar o 2 e multiplicar por raiz de 2. Tudo bem aí, gente? Tudo bem. Mais lá, letra B. Lembrando a regra dos produtos notáveis, essa é boa de vocês lembrar. Todo mundo lembra, lembra não? Não. Quadrado da soma, o quadrado da diferença. E o produto Não. da soma pela diferença é igual a quem? Ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tem que lembrar disso aí. Olha só. Na letra B não era 4 sobre raiz de 3 menos 1? Sim. Como é que eu vou Sim. racionalizar isso aqui?
Vou escrever 4 sobre raiz de 3 menos 1 e multiplicar por 1. Ou melhor, multiplicar por raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Esse número dividido por ele mesmo dá 1. Não vai fazer diferença. Na Professor, parte de por que cima, tem que ser o oposto do raiz de 3 menos 1? vai ver aqui agora o porquê dessas coisas. Vão ter que lembrar daquela regrinha lá da nossa 8ª série, né? 8º ano, não a gente viu. Vai ver o porquê. 4 vezes raiz de 3 mais 1 vai continuar igualzinho até o fim. Agora, por que eu fiz essa multiplicação com o sinal trocado? Porque, como eu acabei de escrever aqui, ó, o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Não preciso lembrar de mais nada. Eu vou pegar o raiz de 3 e elevar ao quadrado, menos pegar o 1 e elevar ao quadrado. Então, por isso que eu busquei pelo sinal contrário. Se aqui fosse menos e eu multiplicasse, você iria continuar com raiz quadrada no divisor. Não ia ajudar. Tá certo? Então, sempre vai ser isso daqui, tá bom? Acabou. Fazendo aqui ó, a regra dos produtos notáveis, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 vai ser quem? O quadrado do primeiro, que é o raiz de 3, menos o quadrado do segundo, que é 1. Fazendo a continha, raiz quadrada de 3 ao quadrado é como se fosse a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Gente, bagunça essa acontecendo aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3. Que menos 1 seria 3 tirando 1, que dá 2, que simplificando deu aquilo lá. Certo? Então, gente, ó, bem, acho que fechou tudo aqui, né? Acabou aqui essa nossa reunião. Então, nossos exercícios aqui vou passar para vocês agora, tá? Mas vamos se preparando aí para a próxima aula, tá certo? O que tinha que mostrar mais era aquilo lá mesmo, tá bom? Depois a gente vê outras coisas, tá certo? Até mais. Obrigado. A sala vai estar disponível no GR8? Vou disponibilizar agora, tá? Vai demorar um pouquinho, mas no final das suas aulas da manhã estará lá, tá bom? Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, aula foi muito boa.